A paz do Senhor, amém? É uma alegria estar aqui neste segundo culto. Quero agradecer ao meu pastor, o seu pastor, pastor Silas Malafaia, pastor Elisete. Estamos ali congregando como pastor auxiliar ali na sede. Dirijo a tarde profética. Também estou no projeto, que é um novo projeto, eu esqueci de falar, no primeiro culto, que é Madrugada com Deus na DEVEC. É um trabalho que a pastora Sueli está na direção e ela me convidou para auxiliá-la, né, junto com a pastora Ana, também lá da sede. É um trabalho de live pelo Instagram oficial e sempre é 1h da manhã, 2 vezes por semana, sempre após o culto. Então, o culto é terça-feira, aí vem meia-noite, aí começa a quarta-feira, na madrugada de 1h de quarta-feira. O culto é quinta, aí na madrugada de 1h de sexta, a Madrugada com Deus na DEVEC. É uma live de oração, onde tem a palavra, onde tem várias orações, ali também outros que são da área de intercessão e algumas pessoas da DEVEC, né? Teve agora recente a Késia, do pastor Leandro, ela deu uma palavra e tem sido uma bênção, né, em nome de Jesus. E trabalhamos também na tarde profética. Eu fui pastor 25 anos e Deus falou comigo em algumas vezes que ia me tirar de lá. O pessoal, mas como o senhor é pastor presidente, fundador? Eu falo, eu posso ser isso tudo, mas quem é o dono da igreja é ele, né? Então, em 2021, passamos a igreja para um pastor local, e estamos trabalhando ali na sede. Moramos a 38 quilômetros da sede. Antes eu morava da igreja que eu pastoreava, eu acho que não dava 2 quilômetros, né? 1,5 quilômetro, mais ou menos. Mas é assim que Deus faz, né? Hoje, às vezes, eu saio de São Gonçalo e vou ministrar lá em Campo Grande, são 78 quilômetros, né? Mas Deus tem me dado saúde, Deus tem me dado graça. Tenho 64 anos, né? Sou avô de vários netos, sou pai, né? Minha esposa dessa vez não veio, mas em julho eu estarei aqui de volta. Fui convidado pelo pastor Joabe para ministrar na conferência de intercessão e estarei aqui. Inclusive, vamos ministrar um seminário de intercessão aqui, né? De forma 0800, só para o pessoal que quer da intercessão, mas o pessoal da casa, né? E sempre que eu venho a Recife, eu não posso deixar de vir aqui. O pastor Edson é um irmão, é alguém que eu amo demais. No primeiro culto, eu preguei uma mensagem sobre os filhos de Corá, né? Mas a primeira vez que eu fui numa igreja, com a minha esposa, que tem o costume de pregar, são 2 cultos, aí eu preguei o primeiro culto, aí ela foi, minha esposa é mais crente do que eu, irmãos. Aí ela foi e falou, você vai pregar a mesma mensagem? Eu falei, eles falaram para pregar. Ela falou, não acredito que você vai pregar a mesma mensagem. A Bíblia é tão farta de ter, será que Deus não pode te dar uma outra mensagem diferente? Eu não sei se você é casado com mulher pequena, irmão. Meu Deus. Minha mulher tem 1,55 m, mas pensa numa mulher brava. Mas brava no bom sentido, né? Minha mulher é amorosa, mas é uma mulher de autoridade. Então, ela não está, mas se ela souber, ela vai brigar comigo, né? Aí eu quero trazer uma outra palavra, falando sério agora, Deus me deu uma direção, na parábola do filho pródigo. Mas eu quero fazer principalmente alusão
no início do capítulo 15, que a gente precisa entender por que Jesus contava parábolas. A parábola é uma história dentro de um enredo que possa ilustrar uma situação, que possa ilustrar uma verdade, para melhor compreensão da palavra de Deus. Então, começa o capítulo 15, aqui dizendo, versículo 1, e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Agora, observe bem, que aqui está fazendo menção de dois grupos de pessoas, dos publicanos e dos pecadores. Aí a gente pergunta, publicano não é pecador? Só que, aos olhos do judeu, o publicano era pior do que os pecadores. Porque quem eram os publicanos? Era como Mateus, né? Mateus, os publicanos, eles cobravam impostos do povo judeu para o governo de Roma. E alguns deles, como cito o caso de Zaqueu, que as pessoas diziam que era ladrão, e quando ele tem um encontro com Jesus, ele diz, se eu tiver defraudado alguém, restituo, 4 vezes mais. Então, ele declarando a liberalidade dele a partir da salvação que ele encontra em Cristo Jesus. Então, a gente vê aqui que os publicanos e os pecadores, eles se chegam a Jesus para quê? Para ouvir. Para ouvir. Quando a gente se chega para ouvir, a gente vai ouvir para poder aprender, sabe? Então, às vezes, a nossa posição é uma posição de aprendizado. Então, nós precisamos sempre estar na casa de Deus com o desejo de ouvir. Porque quando a gente ouve, a gente tem grandes possibilidades de aprender. E quando a gente aprende, a gente vai praticar aquilo que aprendeu. Agora, existia também um outro grupo que também era compostos de 2 tipos de pessoas. E está no versículo 2, que são os escribas, ou começa com os fariseus e os escribas. Quem eram os escribas? Naquela época não tinha gráfica, naquela época não tem o papel que a gente tem, eles usavam peles de animais ou usavam os pergaminhos que era de papiro, uma planta aquática, tipo um junco, que dali eles faziam um tipo de papel e ali transcreviam uma lei. Eu quero confessar a vocês um pecado. Eu sou meio assim tradicional e na época que começou o negócio de aplicativo, eu falei, esse negócio desses crentes que leva celular para a igreja e não leva a Bíblia, e eu fiquei assim, meio cabreiro com esse pessoal do aplicativo. Aí teve um dia, eu não lembro quem foi, que estava falando, o pastor Moisés, agora não vou errar não, que estava falando que você que tradicional, e pega no pé do pessoal, porque, na verdade, essa Bíblia é uma modernidade. Porque a Bíblia da época, você tinha que levar no carrinho de mão. Agora, imagine, irmãos, cada um com um carrinho de mão trazendo um pergaminho aqui. Meu Deus. Aí eu falei, é verdade. Aí, a partir dali, eu falei, deixa os irmãos do aplicativo adorar a Deus, porque ninguém está carregando a Bíblia no carrinho de mão. Então, aqui, os escribas, eles transcreviam a palavra. Eles replicavam, eles publicavam através da escrita todos os versículos,
cada texto do Antigo Testamento no sentido da Torá, no sentido dos Salmos, os profetas, né? E eles que copiavam. Então, os escribas, eles eram aquele que... imagine se o pastor Silas fosse escriba, meu Deus. Ele ia dizer a Torá todinha, porque ele já fala uns 20 versículos de cor quando vai pregar. Isso sem ser um escriba. Imagine se ele copiasse ali. Então, os escribas, eles eram aqueles que reproduziam a Bíblia. E quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram aqueles que ensinavam, aqueles que estudavam, eram aqueles que se dedicavam ao aprendizado. Nicodemos foi um fariseu, então eles se tornavam professores. Então nós temos aqui dois grupos, o grupo dos publicanos e dos pecadores, que estavam ali para ouvir. E o grupo dos fariseus e dos escribas, que diz aí? Você leu? Versículo 2. O que eles faziam? Murmuravam. Não adianta, irmãos, eu saber e vir na igreja para murmurar. Eu preciso vir na igreja para ouvir. Quando eu murmuro, de alguma forma, eu estou demonstrando. Por que eles murmuravam? Porque eles se sentiam superiores àqueles dois grupos. Eles se sentiam acima. Qual era o grande problema, que os judeus tinham com Jesus? Eles, uma certa ocasião, disseram, nós somos filhos de Abraão, como você quer dizer que precisamos de libertação? Jesus disse, Deus pode dessas pedras suscitar filhos a Abraão. Sabe, irmãos, o fato de nós estarmos na igreja, de estarmos salvos, não nos torna pessoas melhores em relação a outros que ainda não estão salvos. Uma coisa que, às vezes, alguns evangélicos, eles acabam usando a palavra de maneira errada. Por exemplo, eles se referem a pessoas não crentes como ímpios. E nem todo não crente, ele é um ímpio. Porque o ímpio é aquele que pratica a impiedade. E o que é impiedade? É uma maldade planejada, é uma maldade arquitetada. Então, quando nos referirmos a pessoas que ainda não são evangélicas, ele ainda não é crente, ele ainda não é evangélico. Mas tem pessoas não crentes que são pessoas corretíssimas, íntegras, são pessoas que só precisam aceitar Jesus. Como seres humanos, como chefes de famílias, são exemplares. Eu tenho cunhados que são pessoas assim. Mas no que tange a salvação, toda a qualidade que ele tem de homem íntegro, de homem cumpridor dos seus deveres, não garante a ele a salvação. Porque a salvação é só através de Cristo Jesus. É só quando reconhecemos o nosso pecado. Eu tenho um cunhado que é uma pessoa fantástica. O Zé Carlos, o outro também. Mas o Zé Carlos, uma vez, ele disse para mim, Romildo, eu sou bom pai, eu sempre fui bom filho, eu sou bom esposo. Um camarada 10. Mas se ele não reconhecer que é pecador e não aceitar Cristo, infelizmente, ele não vai chegar no céu, sabe? Porque é isso que a Bíblia diz. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E por que eu estou falando destes dois textos? Porque esses dois versículos, melhor,
É a razão pela qual, no versículo 3, Jesus propõe a parábola. Por que Jesus propõe a parábola? As 3 parábolas, para mostrar aquelas pessoas, principalmente os escribas e os fariseus, porque eles achavam que Jesus e que Deus não poderia perdoar as pessoas assim. É como se eles quisessem que a pessoa, quando Jesus fala com Jairo, que dizem a Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Lembra desta passagem? O que Jesus diz para ele? Você lembra? Não temas, crê somente. Jesus está dizendo, crê somente. Jesus não está dizendo, crê e dá um pulinho. Jesus não está dizendo, crê e levanta a mão. Jesus não está dizendo, crê e acende uma vela. Não. É só a fé. Sabe? É apenas a fé em Jesus Cristo. É a fé no Filho de Deus que garante a vitória, que garante a salvação. É o perdão de Deus que te garante acesso à presença de Deus. Não está dizendo que se você foi muito ruim, que você vai ter que crer e vai ter que passar um tempo no purgatório, passar um tempo preso. Não, irmãos. O poder do sangue de Jesus, ele é eficaz, independente da sua vida no passado, daquilo que você fez. O que você fez, Deus é poderoso para restaurar totalmente. Ele é poderoso para liberar o Espírito Santo para morar na sua vida e te capacitar a adorá-lo. Sabe qual é o grande problema, o grande trauma do diabo? E eu acho que se tivesse um psicólogo para atender, ele ia procurar. O grande problema do diabo é que ele era anjo de luz, Lúcifer. Ele era aferidor da medida. Ele andava no meio das pedras afogueadas. Mas a Bíblia diz que ele caiu. E ele foi expulso do céu. E ele não pode mais adorar. Agora ele olha para mim, que estou meio barrigudo, mas vou melhorar. Ele olha para você, que talvez seja alto, baixo, seja claro, moreno, tenha cabelo, não tenha dinheiro, não tenha, mas o Espírito de Deus entrou na sua vida, não importa onde você mora, e disse, seja adorador a partir de hoje. Você ergue as mãos para o céu, você adora, você fala em línguas, você chora, você glorifica, você exalta. E ele não pode mais fazer isso. Ele não pode fazer. Nós estamos aqui glorificando e adorando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Fomos restaurados, purificados, fomos aceitos como filho de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Glorifica o Senhor, declara aí, eu sou filho de Deus. Marabacanda lava churianda laias. Sabe, irmãos, eu falei no primeiro culto e é a verdade, eu amo Pernambuco. Morei 2 anos ali em Olinda, congreguei ali na favela do Rato, ali, Jardim Atlântico, e posso dizer que sou um catita de Jesus. Minha sogra disse que tem crente que é catita de igreja. Fala, o que é catita? Que ela é paraense, né? Catita é aquele ratinho pequeno. Alguém tem medo de rato aí? Minha esposa tem pavor. Então, irmãos, aprendi a amar, sabe? Pernambuco é um lugar onde eu conheci coisas extraordinárias de Deus.
onde tive experiências maravilhosas. E o grande problema, irmãos, trazendo aqui para a palavra, que as pessoas, elas querem questionar o perdão de Deus, sabe? Tem pessoas que olham para a gente desconfiado, como será que foi transformado mesmo? Sabe? Quando eu estava no Rio, e no Rio o pessoal é do manto, do remanto. Você vê que o pastor Silas, ele pega pesado nesse negócio. E eu fui, me converti, e aí eu falei, Senhor, eu não sei ser desse negócio de manto, não. Eu ia nas consagrações, na vigília, e Deus começou a me deu o dom profético e começou a trabalhar comigo. Eu vi o pessoal, falei, Senhor, eu não sei fazer esse negócio, não. Então, e as pessoas julgam. Porque tem gente que ele acha, porque você não faz igual ele, você não é crente. Tem gente que porque você não pula. Eu, por exemplo, irmãos, eu sou desafinado. Se eu abrir a boca para cantar aqui, vai ser uma correria geral. Você tem uma ideia? Eu sei bater palma, para aplaudir, mas negócio de, vamos com palma agora. Você vai ver que eu estou sempre com os braços, porque enquanto os irmãos estão aqui, porque não é só bater palma, tem um ritmo, não é isso, pessoal da música? Tem um ritmo, eu não posso começar aqui, o pessoal vai olhar assim, vai dizer, esse pastor está com problema. Então, às vezes, vou na cala, vachorebeque, alabacanda, rabacaia. Shemita cala, vassuriandalaia. Sabe? Às vezes você é fora do padrão. Jesus brigou comigo muito tempo para eu orar por enfermidade. Falei assim, eu não vou orar, eu não sei fazer esse negócio. Aí Jesus, de vez em quando, me pegava de surpresa, curou câncer. Eu vi em Olinda uma irmã que a perna dele cresceu, e pessoas, a minha sobrinha Ariana, que estava no hospital lá de Caraí, ela, no segundo filho, ela teve uma síndrome que atacou o coração dela, não lembro o nome, e que o coração começou a parar, e os médicos entubaram ela, e ela estava ali, e os médicos planejavam tirar o coração. Não sei se já ouviram falar dessa cirurgia. Tira o coração, bota um coração artificial, para ela ficar ali com o coração artificial até que o coração dela recuperasse. Eu estava em Carangola, na nossa igreja Devec lá, e aí eu vi, minhas duas irmãs ligaram, a mais velha e a outra. E quando liga assim, eu falei, eu não estou devendo nada para elas, Aí eu falei, é problema. Quando irmã liga para pastor, irmão, ainda mais duas assim, eu falei, tem coisa difícil. Fosse só um, o problema era menor. Eu falei, mas duas? E elas são mineiras, irmão. Aquelas mineiras ferreiras, aquelas tinhosas mesmo, minha família é mineira. E aí eu depois liguei para elas, aí falei com as duas, uma de cada vez. Aí falou, Romildo, a Ariana está muito mal no hospital. Eu estava com a viagem para Araguari, já estava com passagem comprada. Aí eu falei, tá bom, eu vou embora hoje à noite. Aí viajei, viajei e cheguei lá, acho que sexta-feira, no sábado de manhã eu fui no hospital. Fui no hospital, orei ao Senhor, falei, Senhor, ela vai morrer? O Senhor disse não. Não. Mas ela estava numa situação, estava a máquina lá, a coisa estava bem baixa. Aí no sábado eu fui lá e orei, repreendi o espírito da morte, no hospital de Caraí, lá em Niterói, um grande hospital lá no centro de Niterói. Aí eu desci para lanchonete lá com meu sobrinho. Enquanto eu estava lá, os médicos ligaram para ele e disseram, olha, ela teve uma melhora extraordinária.
melhora extraordinária. Aí eles ficaram felizes e tal, isso no sábado. Aí falaram, olha, nós com essa melhora a gente vai fazer a cirurgia hoje, para tirar o coração dela, para colocar na máquina, para colocar um coração artificial e abrir tudo. Aí, no final da tarde, ela piorou de novo. Piorou e eles falaram, então não vamos operar. Aí, isso foi... passou o domingo, na segunda-feira eu fui lá de novo. Aí fui lá e orei, repreendi. Quando eu repreendi o espírito da morte, ela logo depois começou a melhorar. Minha irmã que falou isso comigo depois, que ela ouviu a enfermeira. Quando os médicos viram a melhora, falaram com todo mundo e aqui falaram, vamos operar hoje. Aí pensa... como é que se fala quando não é formada é assistente, é técnico, né? Técnico, uma moça que era técnica em enfermagem, ela foi e falou assim, olha, eu sei que eu não tenho condição de falar aqui, vocês são médicos, mas eu acho melhor vocês não fazerem nada com essa moça, não. Eles falaram, como assim? Vocês sabem por que ela melhorou sábado e ela melhorou hoje? Não, porque teve um pastor que é tio dela que veio aqui e orou. Essa menina está nas mãos de Deus. Se ela tiver de morrer, é porque Deus vai levar. Mas eu acho que Deus vai tirar ela daqui, vocês não vão precisar fazer nada disso, não. Resumindo, ela saiu de lá, e o menino já tem uns 3 anos e agora ela já teve um outro filho, uma menina, e para a glória de Deus está viva. Então, às vezes, pastor, o que o senhor quer? O que o senhor quer dizer? Que às vezes as pessoas querem questionar o jeito que você é. As pessoas querem que você mude. As pessoas querem que você seja mais falante, se tem alguém mais falante. As pessoas querem que você glorifique alto ou glorifique baixo. As pessoas querem dar parâmetros na personalidade, na maneira como você é. Mas eu vim dizer a você que o importante é a gente estar no grupo que está para aprender. Porque aqueles que criticavam, os murmuradores, eles são os escribas e os fariseus. Jesus repreendeu ele. Se você está aqui para aprender, para adorar, você está no grupo certo. Se você veio para glorificar a Deus, Deus tem negócio com você. Pastor, eu vim para murmurar. Se converte essa noite e entra no outro grupo, que é o grupo da vitória. Porque a grande questão da parábola que o Senhor fala sobre a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, e a questão da parábola do filho pródigo é a questão da perca. Ele fala primeiro da ovelha. A ovelha se perdeu, o pastor vai atrás, irmãos. Pastor não abandona a ovelha. Pastor sabe o nome da ovelha. O que quer dizer isso? Você veio aqui esta noite e você se afastou. Eu já me afastei. Quando tinha 12 anos de idade, fiquei 12 anos afastado. Tentei várias vezes, levantei a mão e não conseguia. Mas chegou o momento que o pastor me pegou no colo, que ele me trouxe. Eu quero dizer a você, se você é ovelha, Deus vai buscar você, não adianta. O diabo não vai ter domínio sobre a sua vida. Deus vai restaurar você. Deus vai restaurar você. O Senhor vai buscar a ovelha. Diga para alguém aí, o Senhor vai buscar a ovelha. Se você tem um filho, se você tem um neto, não vai ficar lá, não vai ficar lá. Jesus vai trazer de volta. Jesus vai trazer de volta. Jesus vai trazer de volta. Aleluia! O Senhor não é como o homem. Eu tenho 4 filhos. Cada um deles é diferente, irmãos. Mas você pensa que eu quero ficar sem algum? Não.
Eu quero todos eles. Todos eles. Nós somos filhos, sabe? O que os judeus pensavam? Que eles eram melhores. Você já leu livros de Max Lucado? Alguém? Não. Max Lucado é um dos maiores escritores. Ele morou no Brasil. Então, assim, a linguagem dele é uma linguagem eu amo. Eu tenho quase todos, sabe? E num dos livros de Max Lucado, ele conta várias experiências. Ele tem uma capacidade de contar experiências, ilustração, que é algo fantástico. Pastor, você está vendendo algum? Não, estou recomendando, vale a pena. Já até tenho em casa alguns, quem sabe da próxima vez eu trago alguns livros, né, para dar oportunidade a você de comprar. Max Lucado, ele conta a experiência que lá nos Estados Unidos, pastor, quando funciona da seguinte maneira: o pastor ele faz a faculdade de teologia e depois ele vai estagiar em alguma igreja. E ele foi, depois que fez a faculdade, ele foi estagiar numa igreja. E o pastor, porque Deus conhece a gente, irmãos, aquilo que está dentro da gente. O pastor falou: ô Max, eu quero que você cuide do John, né? Ele falou: quem é o John, pastor? O John é aquele irmão, ele tinha uma doença, uma enfermidade, que o pescoço dele não firmava. Eu não sei qual é a doença, e aí tinha que ajeitar, de vez em quando ele ficava na cadeira de rodas, de vez em quando o pescoço ia, e ele também babava muito, a boca não conseguia ter essa mobilidade, e aí ele que tinha que fazer isso com o John, ajeitar o John, né? Tinha que limpar, estava ali com um lenço, uma toalhinha, e às vezes o pastor, quando ia pregar, dependendo do texto, aí um texto de Paulo, né? Considerai os outros superiores, né, a nós mesmos. Aí o pastor dizia: vira para o seu irmão e fala com ele, você é melhor do que eu. E ele contava que ele olhava para o John assim. E ele falou: Senhor, como é que eu vou falar que ele é melhor do que eu? Sabe, irmãos, às vezes a gente se acha melhores, sabe? Porque a gente consegue manter o pescoço, a gente consegue fechar a boca, mas a gente não sabe o que está no coração do outro. Às vezes a gente olha, sabe? Eu era uma pessoa muito radical, sabe, irmãos? E eu tenho aprendido muito. Eu fui assembleando do pastor Zé Leôncio, lá na favela do Rato. Irmão, pensa, não podia usar jeans, não podia usar roupa vermelha, tudo era do demônio, irmão. Nunca vi o demônio ter tanta coisa, a gente não tinha nada. Tá doido. Eu vejo o Dadá é meu amigo, com a cuíca lá, com a tabaque, né, com as coisas lá, e o pastor Silas se amarra. A gente vai dar tudo para Satanás, irmãos? E a gente não usa nada? Não, de maneira alguma, é nosso, vamos adorar o Senhor. Então, era difícil o negócio, sabe? Porque havia muita restrição, muita cobrança, sabe? Muita cobrança. E a gente vê que o Senhor, ele fala da parábola da ovelha, que Jesus vai buscar. Ele fala da parábola da dracma perdida, que perdeu uma, e que a mulher procura. Porque são situações que a gente precisa entender. Tem situações que Jesus vai buscar, tem situações que nós temos que procurar, e tem situações que é o filho que tem que voltar para casa. São situações diferentes,
sabe? Mas, por exemplo, quando eu estudo, e eu estudo bastante essa parte das parábolas, você vê que quando Jesus fala isso, foi um espanto, porque no Oriente, o homem idoso, ele não corria. Não. Você vê os rabinos, eu estive em Israel, os rabinos, eles andam assim, entendeu? Um homem, a parábola do filho pródigo, Jesus retrata um homem que isso não fazia parte da cultura. Como que um homem idoso, um pai, uma pessoa séria, vai sair correndo para abraçar o filho? Mas o que ele está falando? Ele está falando do amor de Deus. Aquele pai representava Deus. Deus não vai estabelecer critérios que não condigam com o amor dele. A misericórdia de Deus, irmãos, de buscar o afastado, de buscar o perdido, ela é extraordinária. Essa noite, você que veio, talvez que está afastado, você só sai daqui sem Jesus se você quiser, porque Deus está pronto a abraçar você, Deus está pronto a trazer você de volta. Sabe, irmãos, eu tive muita experiência fora da igreja, mas chegou o momento que o Senhor me pegou, sabe, me restaurou, e Deus tem abençoado, Deus tem me honrado, irmãos. Hoje eu estou lá na sede, De vez em quando a pastora Elisete me chama para uma coisa, para outra, pastor Sila dá uma ordem. Irmãos, eu sou de São Gonçalo é igual Nazaré, irmão. Pode alguma coisa boa vir de São Gonçalo? É igual a coisa de Nazaré, mas Deus traz. Mesmo que a gente não tenha relevância, por causa do nome do Senhor, a gente ganha relevância. Mesmo que as portas estão fechadas, por causa do nome do Senhor, as portas se abrem. Quantos de vocês que estão em faculdade, que são doutores, advogados, engenheiros, que são levitas, que são pessoas de renome, isso tudo por causa do nome do Senhor. O nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor restaura. Então aqui houve a questão, para a gente caminhar para o fechamento, a parte final o Senhor fala de dois filhos, o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo representa aquele desmiolado, aquele que não tem juízo, aquele que pede herança, parte e vai embora. Aquele que quer pecar, e ele vai embora, e ele gasta tudo, E o filho mais velho é aquele que ficou. Não adianta, irmãos, a gente estar na igreja com vontade de ir embora. A gente tem que estar na igreja com vontade de adorar a Deus, sabe? E aí o filho mais novo vai, gasta tudo, mas lá, eu acho que é versículo 17, diz: e caindo em si, disse: vou voltar para a casa do meu pai. Quantos trabalhadores lá têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e direi: pai, pequei contra os céus perante ti e já não sou digno. Essa é a chave, irmãos. Já não sou digno. Essa é a chave, sabe, de ser chamado teu filho. Quando nós nos sentimos indignos, nós somos alcances da graça de Deus, porque a graça de Deus é o favor imerecido. Os fariseus e os escribas, eles se sentiam superior. Lembra daquele fariseu que estava na praça e que o publicano batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O fariseu diz assim: eu não sou como esse publicano. Você não pode se sentir melhor do que o seu irmão. Você lembra o que Marcos Lucado falou? Que às vezes a gente olha para alguém que tem um problema, uma deficiência, e a gente se sente melhor do que ele.
Nós somos dependentes da graça, da misericórdia. Nós somos dependentes do favor de Deus. Levacanda surioba naravas. De calabachurianda lava churi canta vai. É a graça de Deus, irmãos. É a graça de Deus, é o favor de Deus. Sabe, o favor de Deus vai abrir porta para você, o favor de Deus vai te dar vitória, o favor de Deus vai te colocar em lugares que alguém vai dizer: como? Como? Tem um trio lá de Jaraguá do Sul, Vozes de Sião, eles cantam nas nossas igrejas lá do Sul. E um dia eles estavam num lugar de muito destaque. E aí alguém chegou para eles, e elas são mulheres de Deus. E é Sandra, a líder, eu lembro. Aí chegou: Sandra, como que você chegou aqui? Ela falou: eu cheguei de avião. Como? Sabe, irmãos, Deus tem os seus caminhos. Quando eu cheguei na ADVEC, o pastor me colocou para dirigir o culto. Aí o pessoal que era do outro pastor que faleceu, o pastor Roberto, falou: pastor, a gente transmitia o culto aqui, né, pelo YouTube do pastor Roberto. Vamos transmitir. Eu falei: tá, irmão. Eu aprendi a obedecer, né? Fui e procurei quem que é o líder da mídia. Aí tinha trocado, tinha saído Samuel da Moura, aí veio Lucas, aí o Lucas não aguentou o rojão, aí veio o Lucas França, aí veio o pastor João, que é uma benção. Falei: pastor João, permissão para me apresentar. Estão querendo fazer assim e assim, o que é que o senhor me orienta? Pastor, espera. Espera. Ele não disse quanto tempo espera, ele disse: só espera. E passou-se o tempo. Chegou um tempo que fizeram obra no templo antigo, onde é o culto. Aí, todos os cultos estavam sendo feitos no templo novo. E a tarde profética estava lá, ainda tinha cadeira, sentei lá, tudo direitinho. Você não deu glória porque não foi você. Então, o pastor João falou: pastor Romildo, já que a gente está aqui na sede, vamos transmitir a tarde profética? Está aqui no Templo Novo. Falei: amém. Transmitiu, deu 2.000 visualizações. Aí foi uma jovem que pregou, Úrsula, aí é lá da Jacuí. Aí na outra segunda ainda estava lá, e era Raquel Malafaia, a pastora Raquel, que ia pregar. Ainda bombou mais ainda. Aí o que ele falou comigo? Pastor, eu vou apresentar para o pastor Silas e vou dizer que vale a pena transmitir. A partir dali, todo culto transmite. Já tem 1 ano e pouco, quase 2 anos. Mas ele falou: espera. E eu esperei. Sabe? Deus, Ele age em teu favor. Sabe? Ele age. Então, o filho, ele voltou. O filho voltou. E o pai foi ao encontro dele. Sabe? Quando você volta, o pai se posiciona. Mas tem atitudes que são nossas. Pastor Silas sempre fala, ele também foi à frente. Quando ele entendeu que precisava, eu também vim à frente. Quando eu me afastei, eu vi várias vezes à frente, mas não me firmava, aí o Senhor me segurou. Eu quero perguntar, nesta oportunidade, aonde está a primeira pessoa, o primeiro filho que quer retornar nesta noite? Deus me deu esta palavra por tua causa. Onde está o primeiro filho que quer entregar a sua vida ao Senhor? Onde está você? Faça um sinal. Eu quero orar pela sua vida. A decisão é sua. É você que precisa entender
Onde está você? A primeira pessoa, faça um sinal, saia do seu lugar, venha. Onde está você? Veja você que está próximo a alguém, se ela não é daqui, pergunta se ela já serve ao Senhor. Onde está você? A oportunidade é sua. Deus me deu uma direção para pregar uma palavra de restauração de vida, de reencontro, de retorno, mas a decisão é sua. Mas você não vai poder dizer, nunca tive uma oportunidade. Você tem oportunidade hoje. Onde está você? A igreja está orando. A igreja está clamando. Onde está você? Veja se tem alguém do seu lado que precisa. Diga para ela ou para ele, eu vou lá com você. Deus tem alguém aqui que Ele quer salvar. Pode tocar. Glória a Deus. Onde está a primeira pessoa? Glória a Deus. Onde está a primeira pessoa? Pode cantar um louvor baixinho. Onde está você? Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Onde está você? Seja livre hoje. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Seja livre hoje. Se levante e saia do seu lugar. Antes de eu respirar, Onde está você? soprastes tua vida em mim. Saia do seu lugar. Vamos ficar de pé com a permissão do pastor. Tu tens sido tão, tão bom. Onde está você? Estou esperando você. Pastor, pode subir. Pastor Moisés. Pode subir. Aonde está você? Glória a Deus. Aonde está você? Salva, Senhor. Salva, Senhor. Salva, Senhor. Tem alguém para Jesus? Vou devolver ao pastor Moisés. Tem alguém para Jesus? É a sua oportunidade. Esse culto foi preparado para Deus, mas em razão da sua vida, para que você pudesse ter um encontro com o Senhor, para que você pudesse decidir fazer uma aliança com Ele. Onde está essa pessoa? Eu sei que tem. Eu sei que tem, mas é você que decide. A decisão é sua, mas se você vier, o Senhor abraça você. O filho tomou a decisão e foi para a casa do pai, e o pai foi ao encontro dele. Se você vier, o pai te abraça hoje. Em nome de Jesus, saia do seu lugar e venha, em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, você é livre para caminhar, você é livre para vir aqui. Pastor, se você desejar, Ele estará orando por você. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor?